projeto residencial de hoje, vamos conversar com as arquitetas Patrícia Nascimento e Sheila Cardoso. Vão mostrar pra gente um projeto de um apartamento para um jovem advogado solteiro. Mas antes da gente falar desse projeto especificamente, eu queria saber como é que é o funcionamento, né, das atividades do escritório de vocês. Como é que vocês atuam, né, na parte de execução, na parte de acompanhamento de obra ou só o projeto? Nós fazemos tudo. Fazemos o projeto, executamos a obra, fazemos o acompanhamento. A primeira coisa, quando o cliente liga, a gente marca uma entrevista, de preferência no local referente ao projeto. A partir dessa entrevista, a gente traça o perfil do cliente, identificamos as suas demandas, as suas expectativas. Fazemos um levantamento também da área a ser trabalhada. Com todos esses dados, a gente monta o orçamento. Assim que o cliente aprova o orçamento, iniciamos os trabalhos. E a primeira etapa dos trabalhos, a gente apresenta uma proposta gráfica inicial, visando já a funcionalidade, a estética, já atentando para as regras, as características legais, as exigências do empreendimento. E aí daí vai, né? O cliente vai, a gente apresenta, o cliente aprova, a gente continua as outras etapas. Eu queria saber quais são os segmentos que vocês atuam. Stephanie, nosso escritório trabalha com projetos de arquitetura, interiores, projetos de pequeno porte, de instalações hidrossanitárias, elétricas e de proteção contra incêndio. Tanto para comerciais, projetos comerciais, quanto para projetos residenciais. Nos projetos residenciais, também disponibilizamos de um profissional de design gráfico que cuida de toda a parte de sinalização e gráfica dos estabelecimentos. Esse é um grande diferencial do nosso escritório. Bom, Sheila, assim, falando especificamente deste projeto, né? Quais foram as intervenções arquitetônicas necessárias, né, no apartamento para atender as necessidades do cliente, né, que é um jovem advogado solteiro? Bom, esse cliente ele adquiriu um imóvel ainda em planta, o que favoreceu fazer todas as alterações necessárias para atender as necessidades dele. Eu aproveito a oportunidade para salientar a importância de contratar o projeto com antecedência, porque assim você viabiliza essas alterações, né, que atendem melhor, inclusive quando se diz respeito à questão das instalações. Então esse projeto que a gente está tratando, por exemplo, desde o início o cliente demonstrou uma vontade de colocar uma coifa na cozinha. Isso foi possível porque a gente previu, porque para essa coifa eu precisava de uma tubulação que ultrapassasse a viga, que passasse pela viga. Então isso foi previsto já desde o projeto de instalações, desde o projeto estrutural, e a viga já foi confeccionada com essa característica. Outra intervenção que foi feita nesse projeto foi o lavabo da sala, que ele tinha uma posição, a posição dele inicial era na sala. Com a retirada dele para outro lugar, a sala pôde ser ampliada. E o cliente queria também uma mesa de 6 lugares. Não cabia na cozinha original. Então a gente fez também uma ampliação da cozinha, da sala de jantar, alterando a cozinha. Outra alteração interessante é que haviam 2 varandas, uma delas foi transformada em home theater, peça indispensável a esse apartamento pela característica do cliente. E o banheiro dele também, que ele pediu uma banheira de hidromassagem grande, essa banheira não comportava, nós mudamos a posição do banheiro. Com essa alteração a gente não só conseguiu fazer caber o banheiro, como ainda ganhamos medida no comprimento do quarto dele. Ou seja, quanto antes, eu digo isso porque os clientes às vezes procuram a gente achando que o momento ideal é próximo a receber o imóvel. E com isso ele perde a oportunidade de fazer alterações que lhe atendam melhor. Bom, o que é que vocês destacariam na sala de jantar do apartamento? A sala de jantar foi um dos ambientes onde usamos poucas cores. Uma sala que ficou bem clean. A sala ficou toda branquinha, né? Apenas usamos um papel de parede no fundo, na tonalidade de areia, que era para dar um destaque à mesa, que ficou também toda branca, em laca resinada, com 6 cadeiras, também brancas, todas estofadas em couro, apenas com um leve toque de aço cromado, que são nos pés e nos braços da cadeira. O grande destaque da sala foi um elemento, né, o pendente da sala de jantar, que deu um ar bem sofisticado a esse ambiente. Dentro do conceito, né, contemporâneo do apartamento e também da atenção especial que foi dada às áreas sociais, né? Qual foi a ideia principal da sala de estar? Essa sala ela tem uma grande vantagem, que é a sua dupla funcionalidade. Ora, ela é estar com uma característica intimista e aconchegante, ora, ela é um home feature. Basta acionar a cena previamente estabelecida com controle remoto
e desce a tela de projeção, o projetor embutidos no gesso, a luz principal se apaga, a luz indireta se atenua, criando assim um clima bem agradável para uma boa sessão de cinema. E, Patrícia, houve alguma solicitação especial para o quarto do garoto? Como é que foi trabalhado esse ambiente? No quarto do garoto, o cliente havia solicitado que usássemos tons alegres, né? Daí veio a ideia de brincar com as tonalidades de verde, branco e azul. Optamos para não colocar tons muito pastéis, para não ficar com cara de bebê, porque esse garoto, na época do projeto, tinha 7 anos. E a ideia era que pudesse se estender, né, o quarto, a decoração do quarto, até a pré-adolescência, a adolescência, que não ficasse realmente com aquela cara de quarto de criancinha. Outro ponto importante foi a suíte do garoto, que passamos a usar também as tonalidades de verde, azul e branco, que teve um grande destaque num mix de pastilha de vidro usado nesse banheiro. E uma parte que ficou bem interessante foi a cuba, né? A bancada dele, a gente trabalhou com a cuba de resina de poliéster na tonalidade azul e ao lado uma bancada de apoio para os acessórios cotidianos na tonalidade verde, que fez essa brincadeira e que o cliente ficou bastante satisfeito. Bom, o home, né, como você já falou anteriormente, foi uma intervenção, ele na planta original do apartamento era uma varanda. Mas como é que foi trabalhado esse ambiente do home? A ideia era que esse ambiente tivesse uma conotação inovadora, confortável e com acústica adequada. Tudo começou com o forro, que recebeu uma textura que traz a sensação de pequenos flocos de algodão. Nesse forro foram instaladas as fibras óticas, que dão efeito de minúsculos pontos de iluminação interessante. A estante foi cuidadosamente projetada para os equipamentos escolhidos pelo cliente. O sofá definido também era um sofá com design bem confortável, luxuoso. O tapete é daqueles bem felpudos que traz uma sensação gostosa ao pisar. A parede levou uma pintura caiada na sua textura. Toda essa junção de texturas favoreceu a acústica do ambiente que era prevista. E Sheila, entrando um pouco na parte íntima do apartamento, o quarto de casal, né, ficou muito aconchegante, não só pelos tons utilizados na decoração, mas também pela iluminação, que foi um dos pontos fortes do projeto. Como é que foi a escolha dos materiais nesse ambiente? A ideia era que esse ambiente tivesse essa característica forte, marcante mesmo, de aconchego, de acolhimento que você falou. Seguindo essa linha, foram escolhidos papéis de parede de textura bem delicada e fazendo jogos de volumes entre bege e marrom. Usamos também muito a madeira teca no painel atrás da cama, na gaveta do criado mudo. E a madeira sempre traz esse ar de aconchego, né? E reforçando tudo isso, realçando esse efeito, usamos nas demais peças de marcenaria a laca branca fosca. Também foi solicitado pelo cliente que fosse feito um pequeno home office dentro do quarto. Veio a solução de fazer uma bancada de vidro transparente para criar realmente uma leveza neste ambiente, sustentada em mãos francesas, em aço escovado, para ele ter realmente todo o apoio de um computador, um apoio geral no quarto. Outro ponto que é muito forte nesse projeto é a iluminação. A iluminação desse quarto foi feita toda de forma indireta, apenas na parte de trás da cama, no nicho que usamos algumas lâmpadas halógenas, né, dando certo destaque. E o grande destaque ficou por conta de 3 luminárias semi-embutidas que colocamos no teto, que são as luminárias que têm um sistema RGB, que possibilita a mudança de cores. É o que hoje chamamos normalmente de cromoterapia. E Sheila, conta um pouquinho pra gente, qual foi, né, o maior desafio deste projeto para vocês? Atender as necessidades do cliente, a todas as necessidades, e corresponder às expectativas dele, visto que é um cliente com alto padrão, alto nível de exigência, extremamente criterioso, coisa que eu prefiro, porque quando o cliente tem esse perfil, o resultado sai muito melhor, né? Patrícia, esse foi o primeiro trabalho que vocês fizeram para esse cliente. Eu queria saber também qual foi a aceitação dele, né, depois do projeto pronto. Foi o primeiro projeto que fizemos para esse cliente, teve uma boa aceitação, né? E o cliente ele estava super empolgado com todos os detalhes do projeto, acompanhou tudo, todas as etapas da obra, foi bem prazeroso. Muito obrigada. O Curto Circuito agradece a presença de vocês aqui, Sheila, Patrícia. Espero que vocês voltem também apresentando outros projetos para a gente. Nós que agradecemos ao Curto Circuito.
Obrigada a vocês, estamos à disposição. Bom, e não deixem de acessar o nosso site www.decoraçãosalvador.com.br.